E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de óptica que fala sobre refração, e a questão diz o seguinte: um raio de luz monocromático. Monocromático aqui é só para a gente entender que é uma situação de uma única frequência, não se preocupar muito com isso. Atravessa três materiais distintos sobrepostos, como mostrado no esquema abaixo. A gente tem a figura e a questão continua. A partir dessa representação, considerando os índices de refração absolutos, em relação ao vácuo, que é 1, desses materiais, é correto afirmar que, resumindo a questão, a gente só precisa definir a relação dos índices, quem tem o maior índice e quem tem o menor, e tudo isso baseado na figura, não tem cálculo, é só uma análise. Só que para isso a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala de refração da luz, a gente tem que analisar sempre o índice de refração. O índice de refração é uma relação da onda com o meio, uma relação então da onda com o meio, e a gente tem também as características da onda, velocidade, o comprimento da onda e o ângulo que ela forma em relação à normal. Então a gente tem justamente essas informações aqui. E qual é a jogada aqui? Essas informações, elas têm uma relação inversa. E é só isso que a gente precisa saber para responder essa situação. Elas têm uma relação inversa. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu só duplicar isso aqui para ficar mais fácil o que eu vou mostrar. Então o que a gente tem que entender? A gente tem duas situações possíveis aqui. E justamente a gente vai usar isso para responder essa questão. Quais são essas duas situações? O índice de refração, na troca de meios, toda vez que ele aumentar, toda vez que a onda sair de um meio para outro com índice mais alto, essas três informações aqui desse lado vão baixar: velocidade, comprimento e ângulo. Já o contrário também é válido, Se a onda fizer uma troca de meios e o índice de refração diminuir, então essas três informações, velocidade, comprimento de onda e ângulo, vão aumentar. Então, basicamente, o que a gente vai olhar é simplesmente a relação dos ângulos para responder sobre o índice e lembrar que é uma relação contrária. Então, a gente tem aqui a normal, na primeira situação, do material 1 para o material 2. E aí nós temos estes dois ângulos aqui. E nós temos a normal aqui, do material 2 para o material 3. E aí nós temos estes dois ângulos aqui, beleza? O ângulo 2, o que eu fiz de verde e de vermelho, ele é o mesmo, não vai mudar, até porque aquilo ali é um retângulo, aquela reta ali está cruzando a diagonal do retângulo, os dois ângulos vão ser o mesmo. Então a gente tem um ângulo para o 2, um ângulo para o 1 e um ângulo para o 3. E basicamente é analisar esses ângulos. Por exemplo, olhando todas essas situações, qual deles é o que apresenta o maior ângulo, a maior inclinação ali em relação à normal? É o 3. Qual deles é o que apresenta a menor inclinação em relação à normal? É o 2. Então a gente vai fazer justamente essa relação. A gente consegue observar aqui que o θ2, o ângulo no meio 2, é o menor de todos. Depois a gente tem o θ1, que é um pouquinho maior, e o θ3, que ele dá uma exagerada ali. Então o ângulo no meio 3 é o maior de todos. Como a gente sabe, o ângulo ele tem uma relação inversa com o índice. Então, como no meio 2 a gente tem o menor ângulo possível, é porque no meio 2 a gente tem o maior índice. Então o meio 2 tem um índice maior que o meio 1, que por sua vez tem um índice maior que o meio 3. Como o meio 3 apresenta o maior ângulo, ele significa que ele apresenta o menor índice. Vocês pegaram a jogada aqui? Essa é a ideia, Então nós temos justamente a resposta em mãos. Resposta certa para essa questão. Então, olhando as alternativas, o 2 é maior que o 1, que é maior que o 3. Ficamos ali com a resposta da alternativa B. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!